Ouro dos tolos. Na manhã seguinte, logo que chegou em seu suntuoso escritório, José Alberto Guimarães, neto, chamou a secretária pelo telefone interno. Ela se materializou na frente do chefe em poucos segundos. Pois não, senhor Guimarães, preciso falar com o Souza, imediatamente. Estou vendo os relatórios aqui e aconteceu algo estranho na distribuição de um lote. Souza, o engenheiro químico? Não, dona Georgia. Souza com S, o rapaz da área de logística. A secretária saiu e voltou rapidamente. Senhor Guimarães, liguei no departamento e me disseram que ele pediu demissão ontem. Já nem veio mais hoje. Os 5 garotos se encontraram na quadra da escola. Todos chegaram muito eufóricos. Nós já sabemos quem roubou a figurinha de Charles, disse a Lei. Nós também, afirmou o Antônio. E os dois disseram quase que ao mesmo tempo. Foi o Dino, o outro. Foi Maximiliano. E a confusão se armou. Os dois grupos começaram a discutir. Nós vimos um inspetor entrando na Polícia Federal, explicou Zilda. Ele só pode ter ido lá tirar o passaporte para viajar para a Copa. Quem disse? Reagiu Alissa. Vocês são umas topeiras mesmo. A Lei começou a perder a compostura. Não querem dar o braço a torcer que nós vencemos. Vencer o quê? Reclamou Antônio. Nós vimos o Dino na fábrica da editora Guimarães. Ele trocou o envelope com alguém lá dentro. Ele deve ter ido lá encomendar mais figurinhas, bobão. Contra-argumentou a Lê. Não percebe que a banca dele está sempre sem figurinhas? Nem de tudo, até a hora do almoço? É difícil conversar com gente ignorante, hein? Antônio colocou as mãos em frente ao rosto, em sinal de reprovação. Sei bem como é, bronqueou a Lê. Mas eu estou me esforçando ao máximo para conseguir. O clima começou a esquentar entre os amigos. Os dois grupos disseram que iam procurar a polícia para contar toda a história, cada um à sua maneira. Doutor Pestana, o resultado da polícia científica acabou de chegar. O policial entregou o envelope branco para o chefe. Pestana tirou uma tesoura de dentro da gaveta e arrancou os grampos que fechavam o envelope com extremo cuidado. Fez uma leitura dinâmica, uma leitura rápida, nas 2 folhas que estavam lá dentro. É ele mesmo. O resultado comprova tudo que o nosso informante disse. Podemos prendê-lo imediatamente. Calma, delegado. Para que a pressa? A imprensa está muito interessada nesse caso, certo? O senhor não acha que poderemos convocar uma entrevista coletiva? Isso pode render alguns pontos para o senhor se tornar o próximo delegado-geral da Polícia Civil. Não é uma má ideia. A sua imagem irá aparecer esta noite em todos os telejornais e em todos os portais da internet. Excelente ideia. Vamos prender o espertalhão e apresentá-lo numa grande coletiva de imprensa. Vou colocar até uma gravata nova. Quer que eu chame até o menino que encontrou a figurinha dourada e alguns amigos dele? No final da entrevista, delegado Pestana, o senhor pode abraçar as crianças, vai dar foto na capa dos jornais. Quero sim. Entrarei para o noticiário como delegado amigo das crianças. Seria bom também criarmos um nome pomposo para essa operação. Os jornalistas adoram operações com nomes bonitos. A Polícia Federal sempre faz isso e dá muito ibope. Você tem alguma sugestão? Tenho sim, senhor. Pensei em Operação Pirita. Por que pirita? Coçou a cabeça Pestana. Pirita é uma pedra dourada que muitas vezes é confundida com ouro. Tinha gente que comprava pirita achando que era ouro. Por isso a pirita ganhou o apelido de Ouro dos Tolos. E isso tem tudo a ver com a nossa investigação. Perfeito. Vamos colocar a Operação Pirita na rua. Você devia trabalhar numa agência de publicidade, policial Davidson. Já falei isso para você alguma vez? Outro policial interrompeu a conversa dos dois. Com licença, delegado Pestana, tem um bando de crianças aí fora dizendo que querem falar com o senhor sobre o caso da figurinha dourada. Estão todos aí? Sim, senhor. Ótimo. Teremos um trabalho a menos. Davidson, vai falar com eles. Um agente infiltrado. O auditório da Secretaria de Segurança Pública estava abarrotado de câmeras, microfones e jornalistas. Mesmo convocada às pressas, a coletiva conseguiu reunir todos os maiores veículos de comunicação. A figurinha dourada desaparecida era o principal assunto de todos os noticiários. A primeira fila foi reservada para Charles, Antônio, Alissa, Zilda e Alê. Os pais das crianças estavam no fundo. O diretor do colégio Pedro Álvares Cabral também foi convocado a participar. Se fosse uma novela, aquele seria o último capítulo da trama da história, né? Trama e história.
Quando o delegado Pestana entrou no auditório, os garotos se empolgaram com o barulho das câmeras fotográficas sendo disparadas. Pestana deu 3 batidinhas no microfone para ver se estava ligado. E estava. Ele deu início então à entrevista coletiva. Boa tarde, muito obrigada pela presença de todos. Como é de conhecimento dos presentes, o caso do roubo da figurinha dourada mobilizou o país nos últimos dias. O nosso departamento de investigação solucionou esse difícil caso e nós vamos apresentar agora o autor do delito, do crime, né? Pestana fez um sinal e o inspetor Maximiliano entrou na sala, ladeado por outros 2 policiais. Não falei? A Lê deu um pulo na cadeira. Não falei que era ele, seus otários. Bem feito para vocês. O delegado voltou ao microfone. Gostaria de apresentar a todos o investigador Dagoberto, disse apontando para Maximiliano. Ué, estranhou a Lê. Nem sabia que o inspetor tinha um irmão gêmeo. Há 2 semanas, nós tínhamos conhecimento de um plano terrível e por isso pedimos ajuda para a Polícia Federal. Resolvemos trabalhar em parceria. Eles infiltraram um agente na escola para proteger aquele que encontrasse a figurinha dourada. Gostaria de agradecer o diretor, senhor Silvio Menezes, pela ajuda e por ter mantido o sigilo de nossa operação. Entendeu agora o que ele foi fazer na Polícia Federal, Boão? Antônio deu o troco em Alê. Ele trabalha lá, emendou Charles. Sabem, então, o que isso significa? Significa que o ladrão é... Alissa deu uma risadinha irônica, já imaginando quem iria entrar agora. Pestana estava gostando da atenção das câmeras, tomou até alguns goles de água, não porque estivesse com sede, mas para aumentar o suspense. Foi o que aconteceu quando pediu que mais uma pessoa entrasse no auditório. Era Dino, o dono da banca Souza. Nós somos os melhores detetives, vibrou Alissa, passando os braços por trás dos ombros de Antônio e Charles num abraço triplo. Dino ficou ao lado de Pestana e do agora investigador Dagoberto. Em nome da polícia, eu gostaria de fazer um agradecimento ao senhor Dino, dono da banca de jornal que fica ao lado da escola e que vendeu a figurinha premiada. Agradecimento? Cochichou Antônio. Desde quando a polícia faz agradecimento ao ladrão? Shhh! Um jornalista atrás deles pediu para que parassem de falar. Pestana ligou o computador e o nome da operação apareceu no telão atrás dele. Operação Pirita. Ele começou contando o significado do nome Pirita. Quando é que eles vão algemar o Dino? Disse baixinho Alissa no ouvido de Antônio. Antônio deu de ombros e continuou prestando atenção no delegado. Graças à denúncia do senhor Dino, nós conseguimos prender o responsável por essa grande fraude. E disse para o investigador Dagoberto, pode trazê-lo. Os jornalistas ficaram em polvorosa com a entrada do acusado. O mistério da figurinha dourada estava chegando ao fim. A fórmula química. Mas é o dono da editora Guimarães. Os meninos levaram o maior susto. Pestana anunciou que a polícia havia pedido naquela manhã a prisão do empresário José Alberto Guimarães Neto, que entrou algemado na sala. Por que ele roubou a minha figurinha? Questionou Charles. Se quisesse, ele poderia ter feito um montão delas. Os jornalistas começaram a perguntar ao mesmo tempo. Curtindo seus 15 minutos de fama, Pestana disse que responderia a todos desde que fizesse uma pergunta por vez. Segundo o delegado, Dino foi peça-chave na solução do caso. Como era colecionador de figurinhas, havia bastante tempo, ele tinha amizade com muitos funcionários da editora Guimarães. Graças a esses amigos, eles conseguiram um emprego para o filho dele lá. O rapaz trabalhava no setor de logística. Por ter um sobrenome parecido com o do engenheiro químico, Souza e Souza, ele recebeu certa vez um e-mail por engano. Foi assim que o filho de Dino ficou sabendo da farsa da promoção da figurinha dourada. Ah, o filho dele só pode ser aquele rapaz do envelope, disse Antônio para Alissa. Charles levantou a mão no meio dos jornalistas. Pestana se lembrou da história do delegado amigo das crianças e fez um sinal para que elas perguntassem primeiro. Mas como ele roubou a figurinha dentro da mochila? Ele não roubou, respondeu Pestana. É aí que está a genialidade do crime. Olha, não estou entendendo nada. Charles ficou confuso. Eu estava com a figurinha dourada e de repente apareceu aquele cara da Costa Rica. Pestana achou graça e fez questão de explicar tudo nos mínimos detalhes. O tal Souza, engenheiro químico da fábrica, desenvolveu uma tinta especial que desaparecia algumas horas depois de ter contato com o ar.
O engenheiro pegou uma figurinha qualquer, no caso, esse jogador da Costa Rica, e aplicou a tinta dourada por cima. Na hora de entregar o prêmio, eles sabiam que o dourado da figurinha já teria desaparecido. Quer dizer que a figurinha dourada nunca foi roubada? Espantou Charles. Exatamente, concordou o delegado. Tudo estava programado para a tinta sumir na hora que a imprensa estivesse reunida para ver a entrega do prêmio. O engenheiro químico também foi preso, agora há pouco. Ele é acusado de ser cúmplice nessa armação. Tem uma coisa que eu não entendi, continuou falando o garoto. Se ele tivesse me dado o prêmio, a editora não ficaria bem na fita? O que ele ganhou com isso? Pestana tinha a resposta na ponta da língua. Se você tivesse recebido o prêmio, ninguém mais falaria do álbum do dia seguinte. Mas o senhor Guimarães sabia que o roubo se transformaria num grande mistério que iria viralizar, quer dizer, espalhar na imprensa, na mídia, né, nos jornais e principalmente nas redes sociais, WhatsApp, Facebook, internet. Ele teria propaganda gratuita para o álbum da Copa por várias semanas e ele venderia cada vez mais e mais. Nós fizemos os testes nos nossos laboratórios. Encontramos resquícios da tinta na figurinha da Costa Rica. Pestana projetou o resultado da perícia no telão da sala. Alice aproveitou no momento para fazer a sua pergunta também. Mas quem iria receber o prêmio então? Tudo leva a crer que ninguém receberia a viagem. Eles acreditavam que com o início da Copa, a imprensa esqueceria da história e a Guimarães já teria vendido milhões de figurinhas. Ao lado de Charles e Alissa, Antônio não quis ficar para trás e também soltou a sua pergunta. Nem levou em consideração os braços dos jornalistas que continuavam esticados e levantados atrás deles. Com tantas bancas de jornal no Brasil, como é que essa figurinha veio parar bem aqui na banca do seu Dino? Boa pergunta, elogiou o delegado Pestana. O policial Dagoberto pode explicar melhor. Claro, com certeza. Cadu Souza, filho do senhor Dino, trabalhava na área da logística da Guimarães. Quando soube da armação, ele ficou monitorando o envelope das figurinhas douradas. Num gesto corajoso, ele conseguiu direcionar o massa para a banca do pai, que já estava avisado de tudo. A Lê entrou na conversa. Puxa vida, esses caras vendem milhares de álbuns e milhares de figurinhas. O que custa pagar uma viagem para a Copa? Lembra o que eu falei para você naquele dia na banca? Dino respondeu. É para manter a tradição da família. Os Guimarães nunca gostaram de dar prêmios. Os garotos resolveram contar que chegaram a desconfiar de Dino. Disseram que seguiram seus passos por 3 dias e viram o dia em que ele se encontrou com o filho perto da portaria da editora Guimarães. Pensei que a figurinha dourada estivesse dentro do envelope que o senhor entregou a seu filho, declarou Antônio. Disse que ficou feliz em saber do espírito aventureiro da turma, mas o Cadu ficou com medo de ser desmascarado e resolveu pedir demissão naquele dia. Só que a carteira de trabalho dele estava em casa e fui levá-la para ele. A coletiva continuou quente, agora cheia de perguntas dos jornalistas. O delegado Pestana foi bombardeado de questionamentos, mas estava feliz da vida com a exposição que tanto desejava. No caminho de volta para casa, Alice estava toda tristonha no banco de trás do carro. Por que você está assim, filha? Perguntou o pai, observando-a pelo espelho retrovisor. Você não ficou feliz com a solução do mistério e a prisão do dono do Guimarães? Claro que fiquei, não é isso? Disse olhando para fora pela janela. É que eu queria que nós tivéssemos resolvido o caso. Mas você só tem 11 anos, Alicia, contemporizou a mãe. Eu sei, só que naquele livro que o papai gosta tanto, aquele O Gênio do Crime, são as crianças que descobrem o culpado. Eu queria ter feito a mesma coisa. Os pais acharam graça do comentário da menina. Mas aquilo é um livro, riu o pai. Esse tipo de coisa só acontece em livros, nunca na vida real. Brasil! Mesmo com José Roberto Guimarães Neto preso, a polícia exigiu que a fábrica continuasse funcionando para não desabastecer o mercado de figurinhas da Copa. O Colégio Pedro Álvares Cabral aproveitou para organizar uma grande feira de trocas de figurinhas entre os alunos no sábado. Todos vieram com as suas figurinhas repetidas, seus álbuns quase completos e listas com os cromos, né, com as figurinhas faltantes, né? Os cromos é onde cola a figurinha. Aquele espaço onde tem o número e cola a figurinha. O que tem aí para trocar? Alissa chegou perto de Antônio com um imenso bolo de figurinhas repetidas. Aposto que você não tem essa, disse Antônio, mostrando uma figurinha com a cara da própria Alice.
Ei, sou eu, abriu um sorriso a garota. Como você fez isso? Eu comprei mais figurinhas ontem na banca do Dino e saiu essa figurinha dourada aqui. Qual vai ser o meu prêmio? Dou 10 figurinhas em troca dessa. Com a minha cara, ofereceu a menina. Ah, não posso. Essa é a figurinha difícil, difícil como essas outras. E Antônio começou a mostrar figurinhas com os rostos de todos os alunos da turma 161. Que legal, aprovou a Alissa. E olha aqui, até o professor Osmar como técnico. O que você vai fazer com isso? Vou guardar de recordação. São as figurinhas mais premiadas de todos os tempos. Peguei essas fotos na internet e imprimi as figurinhas ontem à noite. Alissa percebeu que sentia sempre um friozinho na barriga quando Antônio estava por perto. E Antônio sentia-se hipnotizado toda vez que Alissa falava com ele. Daí que os dois nem perceberam a chegada de Charles. Oi, Antônio. Oi, Alissa. Trouxe as repetidas, Charles? Perguntou Antônio saindo do momento de transe. Você sabe que eu não estou colecionando. Então, o que veio fazer aqui? Vim te mostrar essa carta, Antônio. Charles tirou um papel de dentro de um envelope com o brasão oficial. O juiz determinou que a editora Guimarães me pague a viagem para a Copa do Mundo. Ainda disse que eu poderia levar 2 acompanhantes. E meu pai falou que uma decisão do juiz precisa ser cumprida imediatamente. Que sorte, cumprimentou Antônio, sem muito entusiasmo. Sorte sua também, rebateu Charles. Como assim? Vamos eu, meu pai e você, Antônio. Antônio sentiu as pernas bambas. Ele não conseguia acreditar naquilo, mas... E a sua mãe? Antônio ainda tentava concatenar o pensamento que parecia totalmente confuso. Ela aprovou a minha ideia. Minha mãe disse que tem certeza que nós 3 vamos nos divertir muito. Vem com a gente. Brasil! Finalmente a ficha caiu e Antônio saiu gritando todo eufórico pelo pátio. Balançava os braços como se fossem as asas de um aviãozinho. Alice abraçou Charles e, vendo outro amigo se esgoelando pela escola, não segurou a gargalhada. Esse Antônio é mesmo uma figurinha. Então, o álbum de figurinhas da Copa do Mundo trazia uma promoção especial. Quem encontrasse a figurinha dourada poderia assistir aos jogos de graça e ainda entrar em vestiário de time campeão. Logo começou a competição entre os alunos do Colégio Pedro Álvares Cabral para ver quem seria o sortudo. Só que Antônio, Alissa, Zilda e Alê e o recém-chegado Charles não poderiam imaginar que a figurinha dourada iria envolvê-los num misterioso caso. O que teria acontecido com o prêmio? Para desvendar a trama, os amigos fizeram uma lista de suspeitos e deram início a essa investigação. O culpado estava mais próximo do que eles imaginavam. É isso aí, pessoal. Tenham uma boa leitura e até o próximo vídeo.